Eu fiz um vídeo aí sobre hashtags e sobre fotografia, e o Fernando comentando comigo e disse o seguinte, né, pô, se você está falando de fotografia artística, a fotografia artística é uma coisa que o pessoal não está fazendo pela internet, fotografia artística é uma coisa que tem que ser feita em galeria, fotografia artística é uma coisa única, e aí criou aí um mito sobre o que é fotografia artística, mito no sentido de que não está batendo com a realidade. Então eu acho que tem uma coisa importante para quem faz fotografia, uma divisão importante, que é quando você vai definir o seu projeto de fotografia, se é que você vai querer definir um projeto, se você tem um hobby, quer levar esse hobby a sério, e de repente você vai chamar de um projeto pessoal, e esse projeto pessoal vai ser muito mais do que um hobby, né? Quer dizer, o projeto pessoal que você não ganha dinheiro com ele, de alguma forma é um hobby, porque você não vive disso, né? Mas ele pode ser uma coisa séria, você pode levar a sério, como você pode levar qualquer coisa a sério na sua vida, né? A pessoa pode fazer tricô, levar a sério, a pessoa pode querer se aperfeiçoar, etc. E eu acho que quando a gente leva as coisas a sério, a gente sempre ganha. Então, quando a gente está falando de um hobby a sério, a gente está falando de um projeto fotográfico. Então você diz assim, eu vou fotografar e tal, você vai ter de alguma forma que lidar com esse debate. Você está trabalhando com a ideia de que você vai fazer um projeto fotográfico. E esse projeto fotográfico, ele tem uma bifurcação, que ela pode não ser exatamente clara, mas tem uma bifurcação e você vai conseguir identificar determinados projetos fotográficos, que eu vou chamar projeto fotográfico de conteúdo e projeto fotográfico de forma. Um projeto fotográfico de conteúdo, né, ele é um projeto fotográfico que tem um determinado tipo de tema, em que você vai fazer o registro de uma determinada coisa. Eu vou fotografar igrejas antigas no Rio de Janeiro, eu vou fotografar gato, eu vou fotografar cachorro, eu vou fotografar papagaio. Tudo isso você tem lá na internet, você tem no Instagram, você tem nesse site, pessoas dedicadas àquele tipo de comunidade, aquele determinado tipo de assunto, aquelas coisas ali. Então aquilo ali é conteúdo, é conteúdo, né? Não é forma. Obviamente o cara pode se preocupar em fazer fotografias de passarinho artísticas, mais artística possível. Mas ele, quando vai para o mato, ele está querendo registrar passarinhos diferentes que ele não fotografou, ele vai lá buscar um passarinho que ele nunca conseguiu fotografar. Então ele está mais preocupado com o registro, tem uma coisa mais... ela é importante, é mais ligada às ciências, o conteúdo, né? Está mais ligado nessa questão da ciência, de registro, do que na forma. Quando você vai para o outro lado, você está preocupado com a forma, você não está necessariamente preocupado com o que você está fotografando. Você está preocupado em tirar de cada coisa que você vê uma forma, você está à procura da forma. E aí nesse momento você está chegando mais perto da arte, né? Então, o conteúdo você está chegando mais perto da ciência, porque você vai apresentar um livro dos passarinhos do Rio de Janeiro, ou você vai apresentar um livro das igrejas do Rio de Janeiro. Claro que elas podem ser bonitas, claro que mas ela vai ter uma curiosidade para uma pessoa que faz arquitetura, para uma pessoa que biólogo, que estuda passarinhos, aquilo ali vai ter uma informação científica daquele trabalho ali. Então, qual é o objetivo? Você quer aprofundar o conhecimento sobre determinado tipo de espécie, sobre determinado tipo de arquitetura. Então, aquilo tem um canal. Quando a gente está falando de fotografia artística, a gente está falando de fotografia mais ligado à arte. A arte, o papel da arte, na minha opinião, é o alargamento da capacidade da gente enxergar.
é você permitir que as pessoas possam sair da visão do senso comum, sair da percepção do senso comum em todas as áreas das artes, para que ela possa expandir o senso comum, que ela possa expandir a forma de ver, de sentir, de perceber, de ouvir, né, os sentidos todos. Então isso aí é um outro departamento. É um outro departamento. Então é a primeira grande categoria que a gente tem quando a gente está falando de dois projetos fotográficos. Eu, por exemplo, eu me coloco mais como um fotógrafo de forma do que de conteúdo. Eu sempre estou mais preocupado com a forma, mas eu tenho o registro fotográfico no Rio de Janeiro e em alguns momentos tem alguns projetos de conteúdo que eu abraço, que não tem nada a ver com a forma. Quando eu vejo, por exemplo, um artista que produziu um desenho legal na parede, eu fotografo. Ali eu não estou preocupado com a forma, eu estou preocupado com o conteúdo. É uma forma de reverenciar um tipo de arte de alguém que diz, pô, eu gosto do que esse cara fez, vou dar uma força. Eu quando vejo uma tatuagem legal, eu também vou lá e registro. Não tem muito que não é uma questão de forma, ali é uma questão de conteúdo. Mas assim, é 20%, 30% daquilo que eu faço. Né? Eu agrego aquilo, acho bacana aquilo, mas a minha preocupação maior é com a forma, né? De conseguir uma imagem bonita, e aí eu fico bem aberto. O que aparecer ali, o que eu achar que tem uma forma bacana, eu vou trabalhar. Então eu fiz essa opção, né, em que eu diria que é uma fotografia mais preocupada com a linguagem, com a forma, do que com o conteúdo. E vejo que tem pessoas que são mais preocupadas com o conteúdo do que com a forma. Isso define uma linha de raciocínio. Então essa é a divisão, digamos assim, filosófica da fotografia, em que você vai ter esses dois caminhos. Isso é a primeira coisa. Depois, num segundo momento, se você está trabalhando como hobby, né, você está trabalhando como hobby, você vai trabalhar com internet. É uma coisa de hobby, é uma coisa de você colocar. Então você vai necessariamente trabalhar com a internet. Essa coisa de galeria de arte, etc. Eu fico às vezes até me perguntando isso, né? Quem é que vai hoje numa exposição, numa galeria, né, de fotografia? Eu vi uma exposição muito legal de um fotógrafo em preto e branco, de um jornalista lá no Museu de Arte do Mar, que tem raras boas exposições. Eu gostei daquela exposição. Foi uma exposição que registrava ali o trabalho dele, etc. Certamente eu não ia ver na internet. Então, esse momento assim de consolidação de um trabalho de alguém e tal, de alguém que tem essa proposta, mas hoje em dia, né, você está trabalhando com a internet o tempo todo e você pode, tanto como conteúdo como forma, se você é um fotógrafo que tem um projeto de conteúdo, mais conteúdo / ciência, né, ou forma / artística, você pode trabalhar, né, tranquilamente pela internet. Uma coisa não tem a ver com a outra, porque são projetos pessoais daquilo que atende você. Então você não pode dizer toda fotografia artística, como o Fernando me mandou a mensagem, toda fotografia artística necessariamente tem que ser numa galeria. O pessoal não trabalha com internet. Depende, cada pessoa é uma história diferente. Não existe o fotógrafo artístico, não existe a fotografia artística. Existem centenas de fotógrafos, ou milhares de fotógrafos que trabalham com forma, milhares de formas de pensar o problema de forma diferente, e tem dezenas de sites na internet diferentes. E aí a gente pode discutir se o Instagram é o melhor site, aí sim, para a gente poder trabalhar com esse tipo de fotografia. Aí é uma discussão que inclusive abri. Então eu acho que essa divisão é uma divisão importante que ajuda a gente a pensar em projetos. E fica o debate aberto aí para a gente conversar. Curtiu? Mete o dedo. Curtiu o canal? Assina. Vambora.